mais uma vez ressaltando o privilégio que é estar com os irmãos, podendo experimentar dos meios de graça que o Senhor tem nos concedido, através do culto ao Senhor, no dia do Senhor, juntamente com os irmãos, é um privilégio. Eu queria ressaltar isso mais uma vez. Lembrando que hoje eu também vim com duplo propósito, prestar culto juntamente com os irmãos. O segundo propósito é pegar meu certificado. Eu estou acompanhando aqui as aulas com os irmãos, toda manhã, sobre pacto, e foram mais de 40 horas já, então vai contar para o meu seminário. Eu vou matar pelo menos um semestre inteiro lá, com as 40 horas. Não sei se ele conseguiu terminar. O Rafael conseguiu terminar? Conseguiu, graças a Deus. Eu estou parcelando lá, então está em 20 vezes sem juros, bem aos poucos, com velocidade 4 vezes no YouTube para poder conseguir dar conta, mas que Deus abençoe. Tem sido muito instrutivo, Rafael, Deus abençoe. Até brinquei com ele, falei que 2 horas e meia era pouco, tinha que ser uma introdução realmente, pouca coisa, mas a gente tem aprendido, então eu preciso do meu certificado para poder levar lá para o seminário, que vai ser benção, que eu vou matar pelo menos em um semestre. Mas fechando essa parte, queria agradecer os irmãos, agradecer o conselho dessa igreja, o reverendo Oreb, todos que aqui estão, que Deus possa fortalecê-los, como o Senhor tem feito. Queria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, a gente vai ler dos versos 12 a 17. Colossenses, capítulo 3, versos 12 a 17. Diz assim a palavra do Senhor: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, diante da sua palavra, nós reconhecemos a nossa pequenez e a nossa limitação, ó Deus, em poder compreender o texto sagrado por nós mesmos. Muito obrigado, porque esse texto já falou ao meu coração, ó Senhor. Que ele fale à tua santa e amada igreja, assim como falou comigo. Que, apesar de mim, ó Pai, com tantas falhas e pecados, o Senhor tenha misericórdia de nós, nos comunique as verdades que aqui estão nesse texto sagrado. Não somente que possamos compreendê-lo, mas que ele seja aplicado à nossa vida cotidiana. Muito obrigado, Senhor Deus, porque é um privilégio poder participar de um culto ao Senhor, e o Senhor nos chamou, e aqui nós estamos. Que seja tudo para a tua honra e para a tua glória. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Ainda nós estamos em janeiro. Eu acho muito interessante o fato, sempre janeiro e dezembro são meses peculiares no nosso calendário, Quando chega janeiro ou dezembro, quando chega dezembro ou janeiro, nós temos uma tradição, talvez uma compulsão muito grande. A gente é levado a fazer listas em nossas vidas. Isso é uma prática que transpassa até mesmo a religiosidade. Cristãos, não cristãos, todos os tipos de pessoas querem fazer algum tipo de lista quando o ano começa. Janeiro é bem propício para isso. Seja qualquer ênfase que você queira dar na sua vida, ou que você deu, que você tenha dado, ou que alguém que você conhece tenha dado.
Algumas dessas listas são boas, algumas dessas listas glorificam a Deus, outras visam apenas a nossa própria questão idólatra. Mesmo assim, diante de um texto como esse texto de Colossenses, a gente vê o quão antagônicos são as nossas listas com a lista de Paulo, os nossos desejos com os desejos que Paulo tem para a tua santa e amada igreja, da qual ele era ministro. Quando nós pensamos em todos os desejos que nós podemos possuir ou querer, e compara com aquilo que Paulo determina e coloca como conselhos, ou como lista, ou como preceitos que a igreja de Deus deveria buscar, chega a dar até mesmo vergonha. Porque, inclusive, muitos cristãos, quando baseiam qualquer tipo de critérios para escolhas do que precisam melhorar diante do Senhor, não fazem conformidade com a palavra de Deus. E é justamente isso que a gente vai fazer hoje. Analisar não somente números, mas os desejos dos nossos corações, que muitas vezes são obscuros, são contaminados pelo nosso pecado. O que Paulo vai fazer aqui é justamente mostrar essas verdades e como que a confiança em Cristo Jesus, na sua suficiência, em Cristo somente Ele ser suficiente para a nossa vida, pode mudar qualquer comportamento. Isso é interessante porque às vezes a gente prega um cristianismo ético, simplesmente o fazer pelo fazer, mas se isso não tiver nenhuma base, uma base teológica, uma base de transformação, de conversão, isso se esvai. No primeiro mês a gente consegue, no segundo mês a gente já está desanimado, no terceiro mês a gente já nem lembra do que a gente pensou. E quando a gente pensa nessas listas aqui, essas listas são santas. Esses conselhos, essas ordens, esses preceitos, diante daquilo que ele vai prescrever como doutrina do Senhor, é o que nós deveríamos perseguir como povo santo, como nação eleita, como povo do Senhor. Diante disso, é importante a gente lembrar, ainda em conceitos contextuais, que quando Paulo escreve essa carta, ele estava preso em sua primeira prisão em Roma, mesmo aprisionado, ele estava livre para pregar o Evangelho. E é justamente desta prisão, sua prisão domiciliar, que ele escreve boa parte de suas cartas que compõem o Novo Testamento, as chamadas cartas da prisão. Uma coisa mais interessante ainda é que Paulo, diante da igreja de Colossos, os colossenses, ele não havia estado presente sequer fisicamente com eles. Eles não o conheciam por vista. Ele nem sequer tinha fundado essa igreja. Quem o faz é Epáfras, seu companheiro de ministério. Porém, mesmo diante dessas circunstâncias, Paulo não se vê desmotivado em lutar por aquilo que identificaria aquela igreja como uma igreja verdadeira, uma igreja que busca as coisas que são do Senhor, e não aquilo que são da terra, aquelas coisas que são da terra, mas aquelas coisas que são do alto. Por exemplo, quando a gente vê o capítulo 1, versículo 24, Paulo está se regozijando aqui, no versículo 24, no capítulo 1, agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Ou seja, ele estava justamente sofrendo as aflições do seu povo, participando das próprias aflições de Cristo em favor do corpo do Senhor, que é a igreja. Ou seja, o seu sofrimento de Paulo, era em identificação com o próprio sofrimento de Cristo em favor da igreja da qual ele era ministro. Paulo estava preocupado não somente com a condição daquela igreja, mas principalmente com a saúde daquela igreja. Mesmo ele não tendo plantado ela, mesmo ele não os conhecendo nem mesmo por vista, ele se sacrificaria por ela, ele faria aquilo que Cristo fez. E o que gerava tanta preocupação em Paulo, para ele até mesmo se sacrificar pelo povo de Deus? Qual o problema? O que estava acontecendo aqui? O problema nada mais era que o falso ensino. Uma grande aflição que movia Paulo, que Paulo estava enfrentando, era o fato de os cristãos de Colossos
estarem sendo bombardeados com esses falsos ensinos que o estavam fazendo abandonar a suficiência de Cristo, indo para tradições judaicas, talvez se movendo até mesmo para culto aos anjos. Eles estavam propensos a abandonar o fato de que o que Cristo tinha feito por eles era suficiente. Não é somente Cristo, é Cristo mais judaísmo, mais as tradições judaicas, mais o legalismo, mais o culto aos anjos, as vãs filosofias judaizantes. Mais uma vez, isso é interessante porque a primeira e mais forte ameaça que Paulo enfrenta diante dessa igreja, nesta carta, não é um problema puramente ético, não era um problema ético, mas era um problema de caráter doutrinário. Não bastava somente crer em Cristo, não, somente Ele é digno de adoração. Não bastava para eles somente louvar ao Senhor, mas deveria guardar os dias especiais. Isso era o que os falsos apóstolos, os falsos mestres estavam querendo ensinar. E é por isso que, antes de dar qualquer conselho prático, e esse texto que nós lemos está dentro dessa questão de conselhos práticos, Paulo vai passar uma boa parte da carta fazendo aquilo que o Rafael tem feito aqui, dado uma aula de teologia, nesse caso uma aula de cristologia. Quando você lê a carta aos Colossenses, no capítulo 1, no capítulo 2, todos esses capítulos, você vai ver aqui, olha por exemplo a partir do capítulo 1, no versículo 13, como que você vê aqui a exposição de quem Cristo era. Olha o que ele fala: Ele nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho no seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por Ele, por meio dele, para Ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, Ele é o princípio, Ele é o primogênito dentre os mortos, para que em todas as coisas ter a primazia. Ou seja, você vê aqui que há uma definição não somente de quem Cristo é, aquilo que a gente chama da pessoa de Cristo, mas uma definição do que Cristo fez, aquela matéria que a gente chama a obra de Cristo, o que Cristo fez pelos seus eleitos. Então, antes de dar qualquer conselho para essa igreja que estava perigando, estava em perigo de cair em falsos ensinos, falsas doutrinas, Paulo estabelece os dogmas, estabelece a base teológica, para que aí sim ele possa dar conselhos éticos. Esse é um ponto muito interessante, porque às vezes a gente quer desprezar a teologia, e às vezes a gente não despreza, a gente fala, eu desprezo, ninguém fala isso, eu desprezo a teologia. Tem gente que fala, mas no modo geral a gente não fala isso. Mas a gente está sempre preocupado com o que fazer, o que eu posso fazer em detrimento de algo que tem me ocorrido. E eu nunca penso qual é a base bíblica que isso me dá sustentação, para que aí sim eu faça em concordância com os preceitos do Senhor. Diferente. É por isso que a gente não chega aqui pregando, falando somente as coisas para nós, mas a gente tenta explicar o contexto de toda a passagem, expondo ela dentro do seu propósito original, para que a partir daí nós extraiamos qualquer aplicação prática. Essa é a função do pregador. E dentro da nossa função como bons cristãos, precisamos entender que qualquer base teológica, seja ela de teologia bíblica, sistemática ou teologia aplicada, ela precisa estar muito bem fundamentada na Sagrada Escritura. E é isso que Paulo vai fazer, ele vai dar a base, para que a partir dessa base de quem Cristo é e o que Cristo fez por eles, todo o falso ensino pudesse ser rejeitado. Ou seja, esse é o propósito da teologia, nos fazer buscar ainda mais ao Senhor e receber dele justamente os seus ensinamentos, é buscar a comunhão com Deus.
que estava fazendo com que os cristãos de Colossos abandonassem a fé e vivessem uma vida que não condizia com as verdades do Evangelho, era a ameaça de um falso ensino, que se não fosse combatido, destruiria não somente a fé deles, mas o fariam viver em uma vida que desagradava totalmente a Deus. Então é uma conclusão lógica. Se eu não penso de forma correta, eu não vou viver de forma correta. Porque a Bíblia, a Sagrada Escritura, é a nossa regra de fé e prática. Não é somente a nossa regra prática, mas é a nossa regra de fé. Em que eu creio, para que a partir do que eu creio, eu possa estar estabelecendo um padrão de vida. E a partir dessa boa teologia, que ele vai começar dando esses conselhos práticos que a gente leu aqui no capítulo 3. Ele vai começar a focar nas características que deveriam fazer parte da igreja, que Cristo é Senhor, e não somente Senhor, mas é suficiente para eles em todas as coisas, em todas as áreas. E no início do capítulo 3, Paulo vai usar agora a doutrina da ressurreição. Ele fala assim: portanto, se foste ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas que são aqui da terra, porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado com Ele em glória. Ele usa a doutrina da ressurreição e mostra como que o pensamento deles deveria estar justamente assentado, na linguagem de Paulo agora ao Efésios, transportados para outras regiões, né? Saiu da região das trevas e passou a habitar nas regiões celestiais. Essas cartas são muito, cartas aos Colossenses, cartas aos Efésios, elas são muito parecidas, né? Então você vê que há uma instrução aqui de Paulo: ó, Cristo ressuscitou, vocês morreram com Ele, mas o pensamento de vocês deve estar juntamente com Cristo, aonde? À destra de Deus Pai, de onde Ele governa todas as coisas. Usou agora a doutrina do governo de Cristo, da sua ascensão, do que Ele faz agora no seu trabalho como mediador, como advogado à destra de Deus Pai. E a partir do versículo 5, ainda dentro dessa ideia de dar conselhos, a partir, é claro, de uma boa ênfase teológica, Paulo vai começar a dar conselhos ao contrário, ou conselhos à negativa. Ele vai começar a falar: ó, já que a natureza de vocês morreu juntamente com Cristo, a natureza terrena de vocês, então vocês precisam deixar o quê? Essas práticas. Vocês não podem fazer essa prática. É a nossa negativa, né? Então, práticas como prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, idolatria, ira, maldade, maledicência, linguagem obscena na fala, tudo isso não poderia fazer parte dessa igreja. Dá uma olhadinha no versículo 5: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andaste vós também no outro tempo, quando vivias nela. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mitais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem. É sempre essa comparação do velho homem com o novo homem, com o homem já ressuscitado e com o homem ainda não regenerado. Aí no versículo 10: e vos revestiste do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem circuncisão, bárbaro cita, escravo livre, porém Cristo é tudo em todos. Agora ele dá um checkmate nos falsos mestres, né? Nada disso. Cristo é tudo, em todos. Não há mais povo especial. O povo especial é a igreja, não mais os judeus, não mais a sua condição étnica. Não, nada disso. Todos são um em Cristo. E Cristo é um em todos, ou seja, Cristo é suficiente. E é por isso
que em vocês, com vocês, não pode haver esse tipo de conduta. E a gente citou prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, idolatria, ira, maldade, maledicência, linguagem obscena na fala, etc. Esses são os conselhos na negativa, mas a gente vai focar nas nossas listas, na positiva, ou naquilo que nós devemos buscar. Ou na linguagem de Paulo, aquelas coisas que nós precisamos nos revestir. Se dessas coisas nós precisaríamos nos despojar, essas nós precisamos nos revestir. E ele fala aqui no versículo 1: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Agora, dentro desses preceitos, dentro dessa lista, ele vai falar que essa igreja, cujo Cristo é suficiente, essa igreja verdadeira é uma igreja que deseja ser cheia do fruto do Espírito Santo de Deus. Isso é interessante porque o que possibilita essa vida santa que nós devemos buscar, sem a qual nós não veremos a Deus, é a eleição. Você não vai ver nenhum não eleito santo. Você não vai ver nenhum réprobo santo. Porque a santidade, a santificação, dentro do processo da ordem da salvação, ela é fruto de um coração novo. Ela é fruto, e anteriormente, de uma eleição, anteriormente de uma predestinação, anteriormente de uma vocação eficaz, anteriormente de uma regeneração, para que a partir daí, nós, conhecedores do nosso pecado, reconhecedores de quem Cristo é, busquemos a santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Ela é uma consequência lógica, uma consequência, uma condição sem a qual nenhum de nós somos crentes. Uma condição, é uma marca indelével, ou seja, uma marca que não pode ser retirada. É por isso que não existe santos não eleitos e não existe eleitos não santos. São coisas indissociáveis, inseparáveis, né? E ele fala assim: vocês devem se revestir primeiro de ternos afetos de misericórdia, de bondade, né? Isso é interessante porque Lucas 6,36, o Senhor Jesus fala que sejam misericordiosos, assim como o vosso Pai é misericordioso. O padrão que a misericórdia, que a igreja deve aplicar e deve exercer no seu meio, para com todos, o padrão é divino, o padrão é Deus, o padrão é o Senhor. E se você pensar muito bem, quem mais recebeu misericórdia senão nós, que antes estávamos atolados nos nossos pecados, e o Senhor, mesmo sem merecermos nada, fomos atraídos pela sua santa palavra, convertidos dos nossos maus caminhos, feitos santos, amados de Deus. Nós recebemos esse padrão divino perfeito de misericórdia. Recebemos aquilo que não merecíamos, e esse padrão deve ser exercido entre nós, como igreja do Senhor. Deve ser exercitado entre nós, deve ser manifestado entre nós, deve ser reconhecido como um padrão a não somente a nos identificar, mas a ser desejado. Esse padrão é um padrão divino. É diante desse padrão que nós somos impulsionados a sermos misericordiosos, ou seja, a não ser indiferente com o outro, a não ser indiferente com os que sofrem no nosso meio, a não ser indiferente com os domésticos da fé, a não ser indiferente com aqueles que muitas vezes não professam a mesma fé que nós, porque o padrão é de misericórdia, o padrão é de olhar para aquele que não é conforme nós e derramar essa misericórdia que Cristo derramou sobre a nossa vida. Esse é o padrão, segundo
Matthew Henry, nós devemos não somente nos livrar dessa ira, né, que é o contrário da misericórdia, mas nós devemos nos vestir de compaixão e de bondade. Não somente deixar de fazer o mal, mas aprender a fazer o bem. Isso é interessante porque às vezes a gente acha que isso são coisas que caem do céu. Agora eu sou cristão, então eu vou fazer todas essas coisas porque já veio ali no pacote, né? Mas a gente não entende que muitas dessas características precisam ser exercitadas em nossas vidas, através daquilo que a gente chama de disciplinas espirituais. Esses padrões precisam ser perseguidos por nós. Além da misericórdia e da bondade com a qual nós devemos agir, nós precisamos agir com humildade. E essa humildade é muito bem descrita em Filipenses 2:3, onde Paulo diz que nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um superiores, cada um os outros superiores a si mesmo, considerando a cada um superior a si mesmo. Paulo estabelece bem aqui o que é humildade, o que deveria ser a nossa vida em congregação. Isso é interessante também porque, para um calvinista, ser arrogante é algo totalmente contrário, totalmente antagônico. E se você pensar bem juntamente comigo, você é aquele que professa que em você não há bem algum, que você estava morto nos seus delitos e pecados, totalmente incapaz de voltar-se para Deus. E Deus, mesmo nós sendo incapazes, não possuindo mérito algum, Deus derramou sobre nós a sua graça, nos concedendo fé e arrependimento para respondê-lo aí sim, positivamente, ao seu chamado. Diante dessa doutrina que o homem é totalmente pecador, que não merece nada, se houver em nós qualquer resquício de arrogância, estamos agindo em contradição com essa doutrina. Todo calvinista deveria ser o mais humilde dentre todos os homens, porque ele não reconhece nenhuma meritocracia que ele poderia exercer diante de Deus que o fizesse herdar o reino dos céus. Deus não fez 99% e o último passo eu fui responsável. Deus não construiu uma ponte e eu atravessei. Deus não deu a possibilidade de um novo caminho. Não! Ele fez a obra do começo até o fim. Tanto querer quanto efetuar veio de Deus. E por isso, naquele que é bíblico, evangélico, reformado, crê nas Sagradas Escrituras, deve ser ainda mais humilde. Isso é algo que, para nós, às vezes passa um pouco despercebidos e podemos muitas vezes cair na tentação de, pelo fato de nós congregarmos em uma igreja saudável, madura, uma igreja cuja palavra é pregada, acharmos que somos melhores que alguém, ou que estamos em condições mais favorecidas que outras pessoas, ou muitas vezes desdenhar do outro pelo fato de Deus, pela sua infinita graça, ter nos dado esse privilégio de sermos conhecedores por meio da sua palavra de quem Ele é. Mas mais uma vez, não temos mérito algum nisso. E é por isso que uma coisa está ligada à outra. Se somos humildes o suficiente para entender isso, agiremos com misericórdia e bondade para com os outros. São coisas que estão entrelaçadas, não tem como eu separar. Por isso que é fruto do Espírito. Está bem descrito lá em Gálatas 5:22. Todas essas coisas aqui estão lá: mansidão, longanimidade, perseverança, bondade. Ele vai tratar aqui depois sobre a mansidão, né? Para nós que somos calvinistas, nada mais somos como mendigos estendendo a mão vazia para que o Senhor nos levante e nos carregue diante dos seus braços, nos conduzindo com a sua perfeita graça. Uma doutrina maravilhosa que requer de nós humildade,
humildade e misericórdia para com os outros. A terceira coisa que ele fala aqui é da mansidão e longanimidade, né? Ou seja, falando da mansidão, é agir contra aqueles que nos insultaram ou foram ofensivos a nós de forma mansa, de forma longânima. Isso diz respeito a prudentemente controlar a nossa ira e pacientemente suportar a ira dos outros. É a longanimidade que nos fará proceder desta forma pelo tempo que for necessário. Tem muita gente mansa até um determinado ponto. Quando ultrapassa o 7º dia, a 20ª hora, eu já não sou mais manso. Só que a mansidão, ela anda junto com a longanimidade. Ela precisa ser exercida o tempo que for necessário. É agir dessa forma o tempo que for necessário. O tempo que for necessário. É saber controlar essa ira e é saber suportar a ira dos outros. É ter um controle, um domínio próprio e saber que quando o outro não exercer esse domínio próprio, eu preciso, muitas vezes, ser manso e longânimo. Isso é difícil. Isso é difícil. E interessante que, dentro dessa lista do fruto, dentro dessas características aqui, desse fruto que ele colocou, como humildade, como misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade, a gente sabe que o fruto é do Espírito, ele que concede ao seu povo. Porém, mesmo o Senhor concedendo esse fruto ao seu povo, Paulo manda a igreja se revestir. São duas verdades que não podem ser contrárias. Ao mesmo tempo que o Senhor concede o seu fruto, a identidade do cristão, nós precisamos buscar essas características, orando ao Senhor e nos revestindo o tempo todo de cada gomo desse fruto. É algo que nós precisamos buscar com afinco, é algo que nós precisamos desejar mais do que qualquer outra coisa em nossa vida. E mais uma vez, diante daquelas listas, muitas vezes o fruto do Espírito está totalmente jogado fora ou alheio às nossas principais necessidades. A nossa maior necessidade é servir ao Senhor e ser parecido com Ele, e para isso precisamos nos revestir do Espírito Santo, do seu fruto, do fruto do Espírito. Precisamos buscar, há uma responsabilidade em nós, na obra que o Espírito produz em nossas vidas. Devemos rejeitar as obras da carne, está lá nos versos de 5 a 11, mas nós devemos buscar nos revestir da obra do Espírito, mesmo o mérito não pertencendo a nós. No versículo 13, ele vai falar, aquele versículo muito conhecido, né? Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Uma igreja verdadeira, cujo Cristo é suficiente, é uma igreja onde o perdão habita, onde o suporte é estabelecido, e esse suporte, a gente sabe muito bem que não é suportar de não aguento mais, mas é o suportar de aguentar, de dar sustentação, de resistir, de dar esse suporte para o outro, muitas vezes o mais fraco. O suporte é como se fosse a base para que uma cultura de arrependimento, disciplina, seja uma característica da igreja. Sempre haverá em nós algo que precisa ser suportado pelo nosso irmão, e sempre haverá algo no nosso irmão que precisa ser suportado por nós. Isso que é uma característica interessante da igreja. Eu não já cheguei à suprema maturidade da fé, onde eu não preciso do meu irmão dando a sustentação para que nós, juntamente como igreja eleita do Senhor, percorramos esse caminho. Sem esse suporte,
nós não chegaremos ao fim. E esse suporte, ele é um suporte mútuo, um suporte que nós, por intermédio do Espírito Santo de Deus, damos uns aos outros, essa sustentação. É por isso que a igreja é tão importante, é por isso que a congregação é tão importante, porque sem esse suporte a gente não chega até o final. Não há perdão, por exemplo, se não houver arrependimento, e não há arrependimento se não houver exortação. É um ciclo. Eu exorto o meu irmão, ele se arrepende e eu perdoo. Ele me exorta, eu arrependo e ele me perdoa. É um ciclo. Não tem arrependimento sem confronto. Não tem arrependimento sem exposição da palavra. Não tem arrependimento por simplesmente eu estar na minha casa e cair uma ficha. Essa ficha, ela só vai cair diante da palavra do Senhor, por intermédio do Espírito Santo que age por meio dela. Suporte mútuo é a base para que uma cultura de arrependimento possa emanar na igreja, né? O suporte de sujeição mútua. Dentro de uma igreja verdadeira, onde Cristo é o modelo, por exemplo, não há motivos nem pecados graves demais que não possam ser perdoados e não possa haver reconciliação, porque o padrão, mais uma vez, é o próprio Cristo. E se Cristo nos perdoou, com certeza não há pecado nenhum mais grave do que o que nós cometemos contra Ele. Nenhum pecado, por maior seja a gravidade em nossa mente, é maior que o pecado que cometemos contra Deus, porque a natureza desse pecado e a dimensão desse pecado, ele contempla contra quem esse pecado foi cometido. Nosso breve catecismo fala isso. E contra um ser totalmente infinito, santo e perfeito, esse pecado é do tamanho do próprio Deus. Logo, qualquer pecado que um irmão cometeu contra mim é infinitamente menor que o pecado que eu cometi contra Deus. E se Ele me perdoou, quem somos nós para, diante de um crente arrependido, não perdoar o outro? O padrão é Cristo, o padrão é Ele, o padrão é o Senhor que nos perdoou, e o que possibilita uma vida em que todos cultivem o perdão é esse fato, que Cristo nos perdoou. Em uma comunidade, por exemplo, não cristã, em uma associação, em um clube, jamais vai se prezar uma cultura de perdão. Você simplesmente ignora, você simplesmente passa de lado. Mas essa cultura do perdão, ela só pode ser lógica e válida dentro de crentes, pessoas convertidas, arrependidas, onde o Espírito Santo habita. Por isso que nós somos loucos, porque não tem sentido você perdoar uma pessoa que te ofendeu. Dentro de um contexto geral, mundano, isso não faz o menor sentido. Nenhuma comunidade vai prezar por isso. Somente aqueles que comungam diante de Deus, cujo Senhor é o nosso Deus. Por exemplo, quando a gente ora, a oração do Pai Nosso, isso é muito claro, que o perdão é nos dado à medida que nós perdoamos o outro. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E se eu não perdoo, eu estou assinando a minha sentença de morte, porque o Senhor nos perdoa em conformidade com o nosso perdão, com o perdão que é derramado sobre o outro. E é por isso que só é capaz de perdoar aquele que foi feito novamente, aquele que foi convertido, aquele que tem um novo coração. De outra forma, isso é impossível. Versículo 14, ele chega aqui a um ápice, e ele fala que acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Ou seja, acima de tudo isso, todas essas características, é reconhecidamente o vínculo da perfeição, o amor. A comunidade da fé é identificada pelo padrão perfeito de amor que Cristo nos deu. Ou seja, o amor de Cristo sempre será o nosso maior referencial, por mais que muitas vezes não consigamos atingi-lo
Porém, é por meio da obra e desse amor que nós somos vistos como plenamente perfeitos. É por causa desse amor perfeito que o Espírito nos une a Cristo. E o que Ele conquistou é aquilo que eu conquistei, aquilo que você conquistou. E é assim que no versículo 15 ele vai ainda dar esses conselhos mostrando o que seria uma igreja verdadeira. Ele fala: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sedes gratos, sedes agradecidos. Uma igreja que nosso Senhor Jesus Cristo é suficiente, que essa igreja, identificada por ser uma igreja verdadeira, é uma igreja onde a paz de Cristo, onde a paz que Cristo conquistou, essa mudança de relacionamento, de estado que nós possuímos, onde Cristo é o juiz, essa paz é o juiz do nosso coração. Mais uma vez, isso indaga a nossa mente, porque as nossas ações e as nossas intenções, elas serão julgadas diante do tribunal de Cristo. Paulo fala que todos nós passaremos diante do tribunal de Cristo, não mais para receber ou não a ira, porque somos justificados e diante de nós não há nenhuma condenação, mas para que as nossas obras sejam purificadas. E diante disso, não somente basta fazer, mas com qual intenção nós fazemos, com qual intenção nós criamos os nossos filhos, com qual intenção nós viemos à igreja, com qual intenção nós congregamos com nossos irmãos, com qual intenção nós estamos o dia a dia falando do Senhor, qual é a intenção daquilo que nós fazemos, qual é a natureza daquilo que nós fazemos. E isso o Senhor não somente conhece, como purificará naquele grande dia, porque Ele conhece profundamente os nossos desejos, Ele conhece profundamente a nossa alma, e nada passará despercebido diante dele. Isso chama atenção, porque muitas pessoas falam assim: Davi, não fala isso de mim, porque só Deus pode me julgar. Isso é comigo e Deus, sou eu o Senhor, você não tem nada a ver com isso, é só o Senhor que pode me julgar. Quem é você? Você quer se colocar no lugar de Deus para me julgar? E elas não entendem, né? Primeiro, o caráter da igreja. Em segundo lugar, não entendem que clamar o julgamento de Deus não seria uma boa coisa. Não é uma boa coisa pedir. Não é uma coisa muito sábia, né? Porque o Senhor é aquele que sonda os nossos pensamentos, que antes da gente levantar, Ele já conhece, que conhece o nosso coração muito mais que nós mesmos. Falar que só o Senhor pode nos julgar é assinar a sentença de morte. O que nós deveríamos fazer é: Senhor, eu sei que diante do seu tribunal ninguém passará impune, e é por isso que eu confio na suficiência da obra de Cristo. É lançar sobre Cristo todas essas nossas demandas, essas nossas aflições, porque se depender de mim e Deus, sobra nada, vai sobrar um pó, não consigo nem chegar perto. Se for eu e o Senhor aqui, tete a tete, não sobra nada. Nada passará despercebido diante de Deus. Todas as más obras serão condenadas. Por outro lado, a consciência de que Deus é o nosso juiz, aquele que arbitra o nosso coração, nos torna agradecidos pelo fato dele já ter nos justificado, ter levado sobre si na pessoa de Cristo os nossos pecados. Desta forma, nós somos gratos pelo fato dele já nos ver como santos e amados do Senhor, como filhos. Por um lado, eu reconheço o meu estado de pecaminosidade, por outro lado, eu reconheço o amor incondicional de Deus. E diante desse amor, diante do pacto que não é revogável, eu sei que a obra que Ele fez não vai ser anulada e não pode ser anulada, mesmo diante dos meus pecados, mesmo diante das minhas falhas, mesmo diante das minhas limitações.
O Senhor é o árbitro do nosso coração, mostra que nós somos totalmente incapazes de nos achegar diante dele, mas mostra que o Senhor é bondoso, misericordioso para conosco e derramou a sua graça através de Cristo Jesus por meio do seu Santo Espírito. E por isso, sede agradecidos, sede gratos, como diante de um Deus totalmente santo, que diante dele não passa nada batido, eu posso ser grato somente por intermédio de Cristo Jesus. No versículo 16, ainda dentro desse conselho, ele agora vai aprofundar, falando: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Uma igreja verdadeira é aquela que a palavra de Deus habita no meio do povo. E habita, interessante que habitar não é ser convidada a vir algumas vezes. Não é somente quando a palavra é pregada no púlpito, ou não é somente quando eu abro a palavra, mas habita ricamente, está falando de profundidade, está falando de constância, está falando de alguém que é conhecido, alguém que já tem íntima comunhão, alguém que habita com você, possivelmente a sua esposa ou seu filho, tem íntima comunhão contigo. A palavra habitando ricamente no meio da igreja é aquela que não é uma convidada especial, mas aquela que é a personagem principal que une todos os laços da igreja. Como é que ela pode habitar? No ensino, no grupo de estudos bíblicos, nas leituras, nas devocionais, no aconselhamento mútuo, onde homens mais velhos instruem homens mais novos, onde mulheres mais velhas instruem mulheres mais novas, no discipulado, onde alguém ensina a imitar a Cristo. Sempre haverá alguém dentro dessa cultura de discipulado que pode discipular você, e sempre haverá alguém que você pode discipular. Essa tarefa, a tarefa de habitar ricamente a palavra de Deus no meio de vós, não é condicional ou restrito ao pastor da igreja, mas é um dever nosso como povo de Deus. A palavra habita em nosso meio em todos os momentos, inclusive nos momentos mais inusitados de diversão, porque quer nós estivermos comendo ou bebendo, nós precisamos fazer para a glória de Deus, e nós só o fazemos se a palavra habitar ricamente no meio de nós. Não há momento em que a palavra não esteja, ela habita, e quem habita não sai, ela faz parte da nossa vida como igreja. A tarefa, a responsabilidade para que a palavra habite é de todos nós. Ela habita através de salmos, hinos e cânticos espirituais. Uma igreja, por exemplo, que não canta com vontade, não entendeu a graça, a salvação, porque o nosso louvor, aquilo que sai dos nossos lábios, é simplesmente fruto daquilo que nós compreendemos. Se eu canto de uma forma e eu creio de outra, possivelmente eu não creio da forma correta ou não creio da maneira bíblica, porque o modo bíblico é que toda a minha vida ela expressa o meu crer. Então o meu louvor, o meu cântico, o modo como eu expresso isso, juntamente com os irmãos, precisa ser transformado também. Não é um outro momento, mas tudo faz parte da palavra habitar ricamente no meio de nós. Quando nós cantamos, nós estamos louvando a Deus e contemplando a presença do nosso irmão. O nosso irmão é edificado não somente pelo fato de ele estar louvando ao Senhor, mas pelo fato de todos em uníssono, em uma só voz, estarem louvando juntamente uns com os outros. É o corpo, não sou eu. É a igreja. Eu não sou igreja. A igreja é o povo do Senhor reunido. Somos mutuamente edificados quando a palavra ela é cantada, quando a palavra ela é pregada, quando a palavra ela é vista através dos sacramentos, quando a palavra ela é difundida através do aconselhamento, quando a palavra ela é difundida através da cultura do discipulado, através da exortação mútua, da edificação mútua e do encorajamento mútuo. Só assim a palavra verdadeiramente
habitará ricamente no meio de nós. No versículo 17, para encerrar aqui, ele vai dar o último conselho e fala: e tudo o que fizer, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Ele termina com um bom sólido glória. Tudo o que fizer, fazei em nome do Senhor Jesus, aquele que é suficiente, cujo senhorio vocês não podem trocar por nada, cuja obra que ele fez não pode ser trocada por nada que judaizante nenhum venha oferecer a vocês, nada que falsos mestres, falsos ensinadores, falsos apóstolos ensinem a vocês, porque o que vai fazer vocês andar nessas características que eu estou falando é o conhecimento de quem Cristo é o conhecimento do que Ele fez por vocês, e diante disso, tudo que vocês fizerem, façais em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. É o nosso mediador, é a pessoa através da qual nós nos achegamos até Deus Pai. E diante dele, diante da sua palavra, diante do Senhor, de quem Ele é, não há dúvida, não há medo, não há mais nada, porque essa graça que nos alcançou, ela transborda no relacionamento entre os irmãos, gerando em nós gratidão por tudo que Deus faz. Uma igreja, ela só será grata ao Senhor Jesus quando ela fizer no nome dele, tudo que fizer for no nome dele, e a partir daí faremos tudo para a glória de Deus, pois saberemos que por nós não temos condições alguma de viver essa vida que Paulo coloca como padrão. Diante das nossas forças, essa lista é impossível. Ser humilde, manso, longânimo, às vezes misericórdia, bondade, perdoar uns aos outros, ter a paz de Cristo como árbitro, nada disso instruindo, aconselhando, habitando a palavra no nosso meio, nada disso é possível se Cristo não for Senhor da nossa vida, nada disso é possível por maior esforço que nós venhamos ter, por nós isso é impossível. Por isso que nós temos que fazer tudo em nome do Senhor, é a partir dele que a glória de Deus é manifesta, que Deus é glorificado, é a partir dele que nós podemos viver uma vida que agrada a Deus. Concluindo, talvez se nós, ao analisarmos essas características que Paulo cita, seja ela na negativa ou na positiva, e a gente vê que nós precisamos sim melhorar, nos revestirmos dessas boas obras, nos despirmos daquilo que desagrada a Deus, buscando esse fruto, o fruto do Espírito, buscando aprender, ensinar mais a palavra, talvez cantando mais forte, cantando a palavra do Senhor de todo o coração, ou talvez sendo mais grato por tudo que Deus fez e faz por nós, a despeito de qual seja a característica que em nós a maior déficit, a despeito disso, esse aperfeiçoamento se dá pelo caráter de Cristo e só é possível para a vida que é sujeita uns aos outros em amor, cujo Senhor é o nosso Senhor Jesus. Isso aqui só é possível diante de uma vida de comunidade, é isso que eu quero dizer. Isso aqui só é possível quando Cristo for Senhor da nossa vida e nós buscarmos isso de maneira profunda, como se fosse o nosso último ar a respirar, e não como se fosse apenas um acessório, ou não como se fosse algo que nós pudéssemos ter ou não ter, ou um quartinho que eu tenho na minha casa, onde eu talvez de vez em quando vou lá e faço o meu devocional, mas isso aqui é a minha vida depende disso, a minha identidade depende disso, o eu ser cristão depende disso, e é por isso que nada disso pode ser maior para nós, nada pode possuir maior importância do que buscar ser igual ao nosso Senhor Jesus.
Nada pode ser maior para nós. Não há maior desejo em nós. E se houver algum desejo maior que esse, nós saibamos, diante daquilo que foi exposto, da boa teologia, que nós morremos com Cristo e o velho homem foi enterrado. E hoje nós ressuscitamos com o Senhor. A nossa mente precisa focar nas coisas que são do alto e não nas coisas terrenas que são passageiras. Nenhuma lista de fim de ano ou de início de ano pode não contemplar uma vida que agrada a Deus. E para isso eu preciso conhecê-lo. E para isso eu preciso viver. E para isso eu preciso comungar com os meus irmãos. Para isso a palavra precisa habitar ricamente no meio de nós. Isso só é possível numa vida de comunidade. Só é possível no ajuntamento santo. Só é possível quando eu me submeto uns aos outros. Onde a minha vida não é mais a minha vida. Onde eu não falo assim, que é eu e Deus e Ele vai me julgar. Mas onde eu falo assim, por favor, exorta-me em que eu preciso melhorar. Em que eu preciso mudar. Como que eu posso criar o meu filho da forma que glorificar a Deus? Como eu posso me comportar no trabalho de forma que Deus seja glorificado? Como eu posso fazer qualquer coisa, ir para a praia, ir para o cinema, de forma que não eu seja visto, mas que Cristo seja visto através da minha vida? Como? Isso vai passar pela boa teologia, mas isso também vai passar pela busca incessante das características que Paulo dá. Que às vezes nós somos preguiçosos, nós compreendemos a palavra, sabemos o que temos que fazer, mas vivemos uma vida desprezando aquilo que o Senhor nos dá como preceitos e como critérios para que Ele seja glorificado através de nós. Essas coisas só são possíveis em quem confia no Senhor, em quem não troca a confiança nele por nada neste mundo. Seja culto aos anjos, seja práticas legalistas, e agora eu coloco como idolatria, como ele fala aqui, ou qualquer outra boa obra que possa justificar a nossa vida diante de Deus. É por isso que fé é não confiar em nós e colocar toda a esperança em Cristo Jesus. Fé não é eu crer muito que algo vai acontecer, isso vai acontecer. Não, isso é pensamento positivo. Fé é eu desprezar toda a minha capacidade em voltar-se para Deus e colocar toda a minha confiança em Cristo, diante de qualquer circunstância, daquelas mais cabeludas que possa ser para minha cabeça, daquilo que eu possa jamais entender, daquilo que eu faço, Senhor, eu não compreendo, mas mesmo assim eu me submeto ao seu senhorio e a minha esperança está no Senhor Jesus. Eu não compreendo, eu não sei porque o Senhor está agindo assim, eu não consigo compreender, mas eu me submeto, porque a minha esperança está em Cristo e eu sei que o amor dele não falha. Não falha. Enquanto na nossa vida for Cristo e mais alguma coisa, estaremos perdidos. Se for 99,9% Deus e 0,01%, como diz Paul Walsh, estaremos no inferno. Enquanto a confiança não estiver totalmente em Cristo, não haverá solução para a nossa vida. E a graça do Senhor nos alcança de tal forma que mesmo a nossa vida precisando de um bom reparo para nos conformarmos a essas características que Paulo dá aqui, precisando de consertos, nada disso nos impede de sermos vistos diante de Deus como santos, imaculados, perfeitos, amados, filhos de Deus. E é por isso que tem que haver em nós gratidão, misericórdia, mansidão, humildade, longanimidade, como fruto daquilo que Cristo fez nas nossas vidas.
É por isso. Isso não tira a nossa responsabilidade de nos revestirmos, mas mostra que nada disso provém de nós mesmos. Vem do Senhor, vem dele, vem da obra dele. E é pela obra dele que nós podemos ser vistos como justos, como santos, perfeitos diante de Deus. Nossa vida não pode haver lista maior que essa aqui. Isso tem que ser o nosso desejo, dia após dia, perseguir essas características que nos identificam como filhos de Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, te damos graças ao Senhor, porque ao vermos esses critérios que Paulo coloca aos crentes de Colossos, nós simplesmente enxergamos o quão impossível é atingir esse padrão. Porém, diante do Senhor, nós pedimos perdão por todas as vezes que nós colocamos qualquer outra característica, qualquer outro padrão, qualquer outro desejo acima desse. A nossa vida, ela é definida, o Senhor, por Cristo Jesus. E é pelo nome dele que nós queremos ser reconhecidos. Nada do que fazemos nesta vida, nada do que fazemos nesta terra é bom, agradável por nós mesmos. O que nós queremos fazer é glorificar a Ti. O Senhor vê o Teu povo. O Senhor vê o Teu povo que sairá daqui nesta noite, voltará aos seus trabalhos, à sua vida no lar, a vida simples. Que o Senhor nos dê a condição do pleno conhecimento de que nada do que fazemos é a parte da Sua vontade. Que tudo que fizermos, Senhor, seja regado pela Sua palavra, seja edificado pela comunhão com os nossos irmãos, mas também com a comunhão que nós temos com Cristo Jesus, com a união mística que o Espírito Santo produziu nas nossas vidas, nos unindo à obra de Cristo, nos unindo àquilo que Ele fez. Que Cristo seja suficiente para nós, não somente de lábios, mas de coração. Que nada em nós seja mais importante do que colocar a plena confiança no Autor e Consumador da nossa fé. Nós somos gratos, ó Deus, porque mesmo não atingindo esse padrão, o Senhor nos faz ter vergonha do nosso pecado e a cada dia galgar degraus para sermos aperfeiçoados à imagem de Cristo Jesus. Nós sabemos que essa caminhada durará até o último dia, ou até o dia da nossa morte, onde nós encontraremos com o Senhor, onde nós veremos o Senhor face a face, onde nós seremos conforme o nosso Senhor Jesus. Que nosso pensamento esteja no alto, juntamente com o nosso Senhor Jesus, à destra do Senhor, reinando com o Senhor, transportado para as regiões celestiais. Muito obrigado, Senhor, porque esse senso, essa consciência só pode vir da Sua santa palavra. Obrigado pela Sua santa e amada igreja. Tenha misericórdia de nós. Em nome de Cristo Jesus oramos e agradecemos. Amém.